Então, eu vou mostrar como que fica na placa e aí eu já volto. Olha, a minha placa, o risco tá bem fraquinho, porque a princípio eu não ia gravar o vídeo e eu já tinha arriscado, né? Os riscos do meu papelão estão aqui, ó. Ó, esse aqui é um risco, esse aqui é outro risco. Eu faço um do lado do outro, tá? Onde mais que dá pra vocês verem? Aqui é um risco, ó, aqui é um risco, aqui. E acho que dá pra ver mais um, né? Esse aqui, ó. Então, o sentido do meu papelão está... O meu papelão tá assim, ó. Ele está pelo comprimento e essa parte aqui é os 70 centímetros, tá? Então, aqui, no caso, como que eu vou cortar? Claro que eu uso a minha régua, tanto a de acrílico, que me ajuda muito, né? Como a minha régua de segurança, que me dá toda a segurança para eu cortar e não fazer nenhum corte nos dedos. Então, como é que eu vou cortar aqui? Eu vou cortar, aqui vai estar o comprimento da minha peça. Tem gente que pode te chamar de largura, mas dependendo do sentido de como você pega a peça, eu considero este como o comprimento da peça aqui no caso para mim. Mas ele também pode ser considerado quanto ela tem de largura, quanto ela tem de altura, né? Mas eu tô considerando aqui, para facilitar na nomenclatura, esta parte como comprimento. Então, eu vou cortar a parte mais comprida, nesse caso, paralela com as fibras do papelão, para ela não entortar na hora de você fazer a colagem e depois na hora da montagem, se ela não tiver um apoio, ela pode entortar. Então, aqui, eu já fiz a parte do fundo, as duas laterais. E aqui estão as duas partes que eu nem terminei, ó. As duas partes, as laterais menores, né? Tem as laterais maiores e as laterais menores. Agora, uma coisa que vocês pode ser que vocês estejam falando, mas você desenha tudo e depois você corta? Então, vamos lá, agora outra explicação. Como que funciona? Quando a gente pega uma placa e por exemplo, eu tenho 5 peças dessa para cortar, são 5 peças de cada peça da caixinha. Então, são 5 peças do papelão grosso aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aproximadamente 7, né? Se não faltou nenhuma, eu tenho que cortar 5 vezes 7, 35 peças. Eu disponho desse tamanho na minha placa? Sim, porque a minha placa tá inteira. Devo desenhar toda ela e depois cortar? Não. Por quê? Eu explico. Quando a gente corta a mão, a tendência, claro que é manual, quando você corta a laser, você faz, as máquinas fazem tudo de uma vez, porque é a laser. Então é assim, por mais perfeito que saia o seu corte, se você já tá na terceira camada que você tá cortando, com certeza a terceira camada já tá torta. Que seja 1 milímetro de ângulo que ela faça, ela já tá torta. Então, assim, 1 milímetro na cartonagem faz muita diferença, porque aí a tampa não vai fechar direito. Você imagina se aqui tivesse 1 milímetro pra cá ou pra lá, a tampa estaria assim, ó, ela teria um espaço aqui. E você vê que não tem. Então, é assim, não fui eu que cortei, tá? Mas as minhas peças, em particular, desculpa a modéstia, mas elas realmente ficam assim. Por quê? Porque eu respeito o meu corte. Apesar do meu corte ser bacana, porque eu adoro fazer o corte, claro que sai errado. Ninguém é perfeito com trabalho à mão. Não é uma coisa absolutamente a laser, não é absolutamente perfeito. Então, que ela sai perfeita, sai. Mas se eu cortar as 3 camadas que eu vou colocar aqui, tudo de uma vez, não vai sair perfeito, gente. Então, eu corto, eu tenho um papelão inteiro na minha mesa, mas não é por isso que eu vou desenhar todas as peças. E eu também não posso, já que sobrou um pedacinho, eu vou colocar outra peça virada. Não, também. Você tem que respeitar a fibra do papelão. Em pecinha pequena desse tamanho, faz diferença? Nenhuma, não faz diferença. Se você colocar em cima da mesa, uma pecinha desse tamanho, talvez até uma tampa desse tamanho, não vai entortar. Só que
Se você se acostumar sempre a cortar desse mesmo modo, sempre obedecendo a fibra, você vai ver que você vai fazer isso automaticamente, as suas peças sempre vão estar perfeitas assim. Se ficou um pouco no sol, depois que você monta, nem sempre você consegue fechar ela todinha. Às vezes você tem pressa para entregar, você não teve tempo de fechar ela toda na fita crepe para ela ficar toda mumificada, que a gente fala, né? Ela vai ficar perfeitinha, mesmo que você não tenha esse tempo para entregar para o seu cliente. Então, você obedecendo sempre a fibra do papelão, você não vai se preocupar com isso. Peças assim, você pode colocar, aproveitar um pedaço, pode, tanto que eu já fiz alguns vídeos onde eu mostro que as capinhas de celular que eu faço com sobras de papelão. Por quê? Porque são peças pequenas, elas não vão entortar, não tem como entortar, mesmo se deixar no sol, mas é só uma questão de respeito com o seu corte e respeito com o papelão, no sentido no sentido da fibra do papelão. Então, é ideal sempre a gente fazer esses cortes, mas claro que você não vai pegar uma peça que sobrou de, sei lá, 30 por 30, se ela 30 por 20, que ela vai ter um momento que ela tem sentido, você não vai obedecer. Você tem que obedecer. Então, aquele pedaço você só vai poder usar para peças menores. Peças maiores, a gente sempre dá preferência para cortar a partir da placa grande. Por quê? Porque aí você já sabe o sentido do papelão. Porque às vezes, gente, a gente esquece. Eu esqueço de marcar, fazer o risco no papelão. Às vezes eu tenho coisa, por exemplo, acabei aqui, eu já tô no segundo papelão. Às vezes eu venho aqui, já coloco aqui, já corto e falo, ai caramba, qual que é o sentido do papelão? Eu já tô na metade da peça e não consigo mais ver, porque tem hora que não dá pra perceber isso. Ela tem que estar mais que inteira para você perceber qual é o sentido, entendeu? Então, é uma questão de respeito com a fibra do papelão para ficar tudo perfeitinho. E como é que eu faço isso aqui? Aqui, eu desenhei a parte de baixo da caixa, as duas laterais e as duas peças menores. Não dá para vocês entenderem, porque tá fraquinho, né? Eu desenho fraco. Não adianta que eu sempre faço fraco. E aí, vamos fazer os cortes, tá? Então, vamos lá. Outra coisa que eu ia falar pode cortar. E aí, assim, por exemplo, peraí que eu já falo. Eu estou acelerando o que eu ia falar. Peraí que eu já falo. Primeiro corto todo o sentido horizontal e depois eu vou pro sentido vertical, dependendo da minha referência aqui. Então, aqui eu tô cortando as partes do papelão. A parte do duplex é um pouco diferente, tá, gente? O duplex não requer o sentido, que é o acabamento, né? O duplex é o acabamento. Ele não requer sentido, simplesmente porque ele vai ser colado nesta peça, né? Então, aí ele não faz muita diferença. Aqui eu vou tirar a luz. Eu faço assim pra tirar a luz e colocar na linha certinha, pra não ter erro. Se vocês tiverem perguntas para fazer, pode colocar aí embaixo, que a gente sempre recebe. E aí, eu respondo para vocês, tá? Lá no meu Instagram também tem meu telefone. Caso vocês queiram, pode me acionar. Caso vocês tenham dúvida. E aí, assim, gente, essa régua, claro que é a melhor régua do mundo, porque você corta com a maior segurança, por isso que ela tem esse nome, régua de segurança. E aí, ela ajuda completamente a gente fazer os cortes, sem se preocupar com machucar do dedo e tudo mais. Mais um corte. Pronto, soltou. Agora, o que a gente vai... Eu tenho dois comentários a fazer.
Agora, eu vou continuar marcando essas 5 peças. Uma, deixa eu ver se... Ah, tá faltando as 2 tampas. Eu já vou fazer as 2 tampas. Só que elas são diferentes. Então, eu prefiro fazer... Como elas têm cortes diferentes, que elas têm... Tanto esta como esta, elas têm cortes que a gente tem que fazer depois. Eu faço isso depois. Eu prefiro fazer todos os cortes assim primeiro. E cada vez que eu vou começar o corte, eu vou deste lado. Deixa eu ver qual que fica melhor pra vocês verem. Acho que aqui dá. Deixa eu ver uma coisa. Aqui. Cada vez que eu vou começar o corte, cada vez, toda vez, eu faço só essa camada, tá? No máximo eu vou fazer mais uma. Só mais uma camada dessa. Por quê? Agora eu vou pegar minha régua, meu esquadro e vou ver se ficou, ó. Agora eu já vou fazer, ó o que eu tenho que ver, ó. Olha que belezinha, ó. É tudo que a gente... Eu adoro fazer isso, olha. Ó. Como ficou tudo retinho, ó. Porque quando eu começo cortando, eu ponho a régua aqui no comecinho do papelão e eu primeiro vejo se ele está reto. Então, eu já comecei fazendo isso. Como eu já fiz o primeiro corte, e eu não sou a laser, eu sou a mão, eu venho aqui, coloco a minha régua de apoio, venho com esse esquadro, que pode ser qualquer esquadro, tá? Esse esquadro eu não tenho, infelizmente eu não tenho. E aí eu vejo se ela está absolutamente reta e vou fazer isso do outro lado também, a mesma coisa, tá? Aqui também, ó. Por quê? Porque eu vou desenhar os próximos cortes, eles têm que estar retinho. Não é porque é o lado menor que ele não tem que estar reto, tá bom? Então, toda vez eu faço isso, ó. Tá paralelo, tá retinho, então eu posso continuar. Aí eu venho com aqui, agora vocês não estão vendo, mas eu tô vendo que tá paralelo, tá? E aqui que tá retinho, o ângulo de... Aqui já não tá, olha que engraçado. Deixa eu ver. Ah, não, é porque aqui tava todo. Aqui também tá, ó. Aqui também tá. Então, pra que serve essa régua aqui? Pra te ajudar a medir, porque como ela tem 5 milímetros de espessura, meio centímetro, ela bate, tem o espaço do papelão e mais o espaço da régua. Que aí você consegue correr e fazer o corte retinho, tá? Então, agora, por exemplo, vamos começar de novo. E aí eu tenho o meu papelzinho da cola das medidas, certo? Aí eu vou pegar a minha régua. Esses dias me perguntaram por que a minha régua não tem marcação. Eu vou explicar por que a minha régua não tem marcação. É assim, isso aqui é de aço, é de extrema qualidade. Ela não é barata nem pra mim. Não vou falar pra vocês que ela é barata, porque ela não é. Mas ela também não é pra mim. Cada unidade dessa é bem cara pra mim. Então, o que eu fizesse depois dela pronta ia encarecer muito mais. Aqui eu já fiz, eu vendo essa régua tem uns 10 anos, porque eu tô na cortonagem há 12, eu tenho essa régua há uns 10 anos que eu vendo ela, né? E aí eu já fiz orçamento, em mais de um lugar para fazer a marcação. A marcação se faz num lugar dos que eu conheci, tá? Porque dos fornecedores que eu já fiz, nenhum e nem meu último faz esse tipo de marcação, infelizmente. E aí eu teria que pegar uma placa, cortar no tamanho da régua, levar num fornecedor, voltar no fornecedor para ele fazer a dobra, para ele fazer... Ia ficar inviável no sentido de valor. Por quê? Ia ficar caro a marcação e fica caro tudo isso, né? Porque tudo isso é custo. E isso a gente tem que repassar no sentido do custo final da régua. Aí não faz muito sentido, porque ela ia ficar muito cara. Tentei colocar adesivo, não ficou legal. Porque a gente corta papelão, o adesivo tem as extremidades do adesivo que a gente cola, que eu já fiz isso. Fica todo grudadinho do pozinho do papelão, porque tem pó do papelão. Então, não valia a pena, porque ela ia ficar, sei lá, em 6 meses ia ter que trocar esse adesivo. E aí ia ser custo para quem quisesse comprar de novo. E também não faz muito sentido. Então, eu resolvi não colocar. E agora eu explico também por quê. Vamos lá. Vou voltar aqui agora aqui embaixo. Quando a gente faz
o corte da... Ó, eu vou fazer assim, ó. Primeiro eu vou fazer a medição aqui minha. É 20. Vamos lá. Já tenho marcado aqui, já tenho marcado aqui. Aqui também tá certo, aqui também tá certo. Deixa eu só acertar aqui um pouquinho, que é... Gente, pra mim, um palitinho desse aqui já é uma diferença de tamanho, tá? Aqui tá certo. E aqui... Aqui, isso, eu faço depois de cá. Aí, como que funciona? Para eu ter a medida nessa régua, primeiro que ela é pesada, exatamente para facilitar, para ajudar na hora do corte. E é muito mais fácil eu conseguir medir aqui, com essa régua de acrílico. Eu tenho já tudo marcado. Não, que medida que tem aqui? Ah, não, errei a medida. Vamos acertar a medida aqui. Aqui é 7,5. Tô fazendo coisa errada. É o fundo, tá certo. 7,5 com 7,5. Obedecendo o corte anterior, a linha anterior, ó. Fica muito mais fácil eu fazer a medição com esta régua e depois vir cortar com esta. Por quê? Aproxima. Ah, não aproxima. Achei que aproximasse. Porque assim, gente, quando a gente faz o corte com estilete, não entra da primeira vez. Então, você tem que fazer uma risca, 2 riscas, 3 riscas. E é muito mais fácil a gente ter somente a marcação com esta régua. E aí, você vem aqui. Se você tivesse que marcar aqui, por exemplo, se fosse 4 centímetros, aí você ia fazer aqui 4. Você ia deixar mais da metade da régua para trás e só um pedacinho para frente. E aí, você não ia conseguir segurar essa régua. Aí, a tendência dela entortar é grande. Então, para facilitar, a gente sempre corta no meio da régua, ó. Independente se tem ou se não tem a marcação. E é por isso também eu nunca usei a marcação e não achei necessário colocar a marcação, tá bom? Então aí, aqui a gente faz. Aí a gente consegue fazer exatamente da onde tá, ou um pouquinho para cima, só para deixar o corte, a linha cortada, a linha cortada. A linha que tá riscada aqui, ela já cortada, que se eu coloco aqui, a hora que eu for soltar, vai ter aquele pedacinho que eu vou precisar vir aqui. Então, eu passo um pouquinho da linha, o que já não daria se tivesse a marcação. Porque com a marcação, você ia colocar o estilete na marcação. Aí, não ia dar muito certo. Ó, aí eu passo aqui, sem me preocupar com medição com esta régua. Mesmo aqui, ó, por exemplo, se eu fosse marcar 7,5, eu vou marcar 7,5 aqui. Faz de conta que começa daqui. Olha quanto tem de régua pra trás. Tem muito mais régua pra trás do que pra frente. E eu só tô cortando 7,5. A régua tem 40. 40 ou 40? 40. Então, 45 é a de acrílico. Então, gente, facilita muito mais a gente fazer marcação com régua de escola mesmo, com aquela réguinha barata, que custa 5, 6 reais essa régua, e fazer o corte com ela no meio, e aí te facilita totalmente o corte, tá bom? Então, me perguntaram isso, por isso que eu gosto de esclarecer. Aí, aqui também já tá certo, a lateral é 4, lado é 4, 4, já tem uma linha desenhada do corte anterior, eu só vou dar continuidade. Aqui é 4, vamos por 8 para facilitar. 4, para baixo. Aí eu vou pegar a régua maior, fazer um risco só. Gente, eu sou a rainha das réguas, tá? Eu sou, porque tudo para facilitar. Já não é fácil cortar. Se a gente não tiver a praticidade para cortar, vai ficar ruim. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqueles 2 pedacinhos aqui, ó. É o máximo que a gente pode fazer, tá? 4. Ele tem 7,5 e 4, 7,5, certo? Certo.
Aqui tem 8, não, aqui tem 7,5. Então, vamos fazer mais um pra cá, 7,5. Quatro. Ó, eu não gosto de... por mais que seja 4 centímetros, eu não gosto de não ter 2 pontos de referência para unir. Eu gosto de ter 2 pontos de referência pra... Aí, eu só venho aqui e uno aqui. Uno aqui. E ele tem 4 de altura. Pronto, gente. Agora fica mais fácil de cortar. Agora eu vou cortar a segunda leva das peças. Aqui, primeiro eu vou cortar aqui, pra não ter que parar no meio, tá? Eu não vou cortar aqui agora pra não ter que parar no meio. Agora eu vou colocar aqui na linha. Fiz tudo errado. Aqui. Uma vez que você faz o seu risco, ele já tá riscado no papelão, tá? Aí é só insistir até você perceber que já cortou. Aqui já cortou? Não, aqui já cortou. Ó, é isso aqui que eu falo, ó. Ó. 1, 2. Aqui eu já venho. Agora eu posso cortar aqui. A luz sempre atrapalha pra gente colocar na linha certinha. E é sempre a lâmina sempre em cima da linha, tá? A lâmina sempre em cima da linha. Agora eu vou cortar aqui. Sempre tem uma boa iluminação. Porque trabalhar com pouca luz não dá certo, não. E agora, opa, esqueci daqui. E agora aqui. Ó, tá vendo? Eu faço assim por causa da luz, pra luz que a régua faz sombra, aí não fica exatamente em cima da linha. Pronto. Então, eu já tenho 2 pares de 2 partes cortadas, ó. 2 dessa, 2 dessa, 2 dessa, 2 dessa e 2 dessa. Isso aqui é só o corpo, eu não fiz a tampa. E aí, assim, daqui eu vou dar continuidade nos cortes. E o que eu falo? Não desenhem o papelão inteiro para fazer o corte, porque sempre a gente dá uma escapada, fica 1 milímetro para cá e 1 milímetro para cá. Gente, quando a gente faz uma linha, na geometria a gente aprende que uma linha é formada por 2 pontos, a união de 2 pontos. Se seus pontos são muito pertinho e você vai traçar uma linha bem grande, a tendência de errar lá no final é enorme. Então, se você tem que traçar uma linha pequena, faça nos 2 extremos da linha. E se você chega lá em cima e fez uma linha que tem um ângulo de 1 milímetro para a direita, esse 1 milímetro ele não fica, ele aumenta, né?
Ele é 1 milímetro aqui embaixo, só que ele vai fazendo assim, ó. Então, quando você faz uma linha torta de ponta a ponta, com 1 milímetro de ângulo errado, a sua peça, você vai perder o papelão e não vai conseguir cortar a peça, você vai ter que refazer a peça. Por isso que é muito importante você ter esses três, um esquadro, qualquer esquadro, ó, eu trabalho com esse aqui também, ó, um esquadro de escola, ó, é um esquadro de escola, mas você tem que ter um esquadro para você bater nesta régua para te ajudar a fazer o corte com esta régua. Então, seguem essas dicas para vocês. Eu espero que é um vídeo não muito longo, mas também não muito curto, mas com dicas que eu acho que são valiosas, que no seu dia a dia de corte, se você faz corte, essas dicas são excelentes. Então, nunca marque todas as peças que você vai cortar de uma vez. No máximo 3, se chega assim até 15 centímetros. Não passe de 15 centímetros para você fazer mais peças e mais peças, porque a gente sempre erra. Não é a régua de segurança que faz errar, não é o esquadro. Gente, é normal a gente errar, né? Eu erro, todo mundo erra. Então, se você passar 1 milímetro da última peça que você tá cortando, pronto, você já perdeu metade do seu papelão. Então, é uma questão de economia sem pandurismo, mas é uma questão de economia, porque se você cortar errado, você pode usar a peça que você cortou errado para outras peças. Mas e se for a sua última placa? Você tem prazo para entrega? Tudo a gente tem que ver. Então, eu gosto dessas dicas e dar essas dicas pela otimização de tempo, de espaço, de valores, de dinheiro mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu acho que no YouTube coloca aí embaixo que a gente responde pelo e-mail, ou lá por baixo mesmo que a gente recebe pelo e-mail, ou pode entrar em contato pelo meu Instagram, no @Instagram, no @que é papelão, no Instagram. Lá tem meu telefone que vocês podem pegar e entrar em contato comigo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e eu tenho essas duas réguas disponíveis para venda, sempre eu tenho. Tanto essa aqui de acrílico, ela tem 5 milímetros, 4 de largura e 45 de comprimento. E essa daqui tem 4 de largura, 1 centímetro de altura e 40 centímetros de comprimento, tá bom? Muito obrigada pelo prestígio e até uma próxima. Obrigada.